Bom dia, estimada e estimado colega. Vamos fazer este vídeo na área dos indicadores de atração de talentos, nomeadamente no recrutamento, no processo de recrutamento. É um processo base em termos de gestão de recursos humanos e, portanto, não há profissional de recursos humanos que não queira ter os seus próprios indicadores em termos de recrutamento. Recrutamento é o processo de gestão de recursos humanos destinado a atrair as pessoas certas, com as competências certas, em número certo e nos momentos certos, para responder a necessidades específicas em termos de posições e funções de uma determinada organização. Isto é que é o processo de recrutamento. O processo de recrutamento é, eu costumo dizer, um verdadeiro processo, porque normalmente é aquilo como os processos, como os processos fabris ou qualquer coisa, onde entram candidatos, passam por um crivo e saem colaboradores da empresa, não é? Neste sentido, sendo um processo, é relativamente fácil medir o processo de recrutamento. Porquê? Porque nós podemos ter indicadores de tempo, quanto tempo é que demora o processo ou algumas fases do processo, indicadores de dinheiro, quanto é que custou, quanto é que custa uma admissão, quanto é que custa um processo de recrutamento, não é? Indicadores de qualidade, por exemplo, o nível de satisfação do meu cliente com a qualidade dos candidatos que eu apresentei ou do processo em geral, e de eficácia, não é? Que são um mix de vários destes. Neste enquadramento, eu iria chamar aqui à colação três tipos de métricas. As métricas de tempo, as métricas de custo e as métricas de qualidade do processo. No que se refere, por exemplo, às métricas de custo, às métricas de tempo, o indicador mais normal é o tempo médio de recrutamento. Em média, quanto tempo é que ele demora a fazer um recrutamento. Como vocês sabem, os nossos clientes internos, uma das coisas que nos passam a vida a pedir é que nós sejamos mais rápidos a fazer o processo de recrutamento. Quanto mais depressa melhor, costumam sempre dizer que o recrutamento é sempre para ontem, não é? Portanto, é sempre um dos aspectos, e ter este indicador é muito importante para nós podermos responder e até muitas vezes para podermos marcar a evolução. O tempo médio de recrutamento, num processo, a gente tem que encontrar uma forma de medir o início e de medir o fim e, portanto, fazer a medição. Eu normalmente começo em dias e começo a medição. Para mim, começa o relógio a contar no dia em que nós recebemos o pedido de preenchimento de vaga. As organizações bem estruturadas têm, o recrutamento é sempre documentado. Há sempre um documento que é um pedido que vem. Hoje em dia muitas destas coisas fazem-se numa plataforma tecnológica, mas é a mesma coisa. Mesmo na plataforma, que há um dia em que é registado o pedido, mas normalmente habitualmente nos departamentos de recursos humanos, nós recebemos um pedido de preenchimento de vaga vindo, por exemplo, da direção financeira, registamos isso nos nossos registros de processo, damos-lhe um número de processo e nesse dia, imaginem o dia 2 ou dia 3, 2 de janeiro, começa a contar o processo. E eu vou contando os dias úteis e vou registando as diferentes fases até que eu termino o processo. E o processo, por exemplo, termina eu encerro o processo no dia em que um candidato selecionado aceitou a nossa proposta de admissão. Uma das práticas que tinha e sempre tive nos meus departamentos foi, quando eu contrato um candidato, depois de um processo, eu faço-lhe uma carta-oferta. Essa carta-oferta diz no essencial quais são as condições em que ele é admitido, e no dia em que eu lhe mando a carta-oferta e ele responde a aceitar a carta-oferta, terminou o processo de recrutamento. Começou no dia em que eu recebi o pedido de preenchimento de vaga, termina no dia em que o candidato selecionado diz que sim.
Porque é que não é o dia em que ele é admitido? Não é o dia em que ele é admitido porque muitas vezes a admissão da pessoa é feita, por exemplo, só 3 meses depois. Porquê? Porque às vezes o meu cliente interno diz, estamos em novembro, eu só me dá jeito de ter a pessoa em janeiro. Ou estamos em junho, eu só quero as pessoas em setembro. E portanto, ou seja, nós iríamos ter um impacto negativo na medição do nosso processo por aspectos que não têm a ver connosco no departamento de recursos humanos. E portanto, para mim, o processo começa quando eu faço o pedido de preenchimento de vaga e termina quando o candidato selecionado aceita a carta oferta. Normalmente conto os números de dias úteis que isso acontece, registro o número de dias úteis e depois o que eu faço é, quando faço no primeiro processo, eu demorei 22 dias, no segundo 38, no terceiro 34, faço a soma toda, divido e faço a média e calculo o meu tempo médio de recrutamento. Este é um tempo, é um processo, digamos, um indicador base, é um indicador fundamental. Ligado com este, nós normalmente temos aquilo que é o custo médio por admissão. Para isso, o que é que nós temos? Nós temos que ter, por cada processo de recrutamento é um processo com um número, com um arquivo, com tudo isso, para onde vai todos os custos relativos àquele processo. E esses custos, normalmente, são custos que têm a ver com os anúncios que nós colocamos, pusemos anúncios, com as viagens, por exemplo, para ir ao Porto ou a Aveiro ou outro sítio qualquer fazer as entrevistas. Muitas vezes pomos o custo hora das pessoas do Departamento de Recursos Humanos, outras vezes pomos também o custo hora das pessoas do Departamento que nos pediu aquele recrutamento para fazer as entrevistas, enfim. Pode haver diferentes modelos, mas o que nós temos de ter é um sistema para juntar, para conseguir incluir no processo todos os custos relativos àquele processo. Se eu tiver estes custos processo a processo e somar estes custos e dividir por o número de admissões feitas, eu tenho o custo médio por admissão. E então posso dizer, em média, uma admissão nesta empresa custa 300 euros, ou 320 euros, ou algo desse género, e isto é fundamental. E posso até dizer que, devido às medidas tomadas, nós reduzimos não só o tempo médio de recrutamento de 28 dias para 22 dias, mas também o custo médio de recrutamento de 320 euros para 240. Por exemplo, posso dizer coisas deste género que são importantes. Há alguns aspectos que são importantes aqui. É a taxa de ofertas recusadas, não é? É, por exemplo, um indicador interessante, é quantas ofertas é que eu faço que são recusadas, e isso é um indicador importante da capacidade de atração da minha empresa. Outro é, por exemplo, um indicador de número ou percentagem de candidatos selecionados vindos das 10 maiores empresas do meu setor, por exemplo. Isso também é um indicador da capacidade de atração da minha empresa. E depois vêm indicadores que são indicadores, eu diria, até mais importantes que estes, que é, por exemplo, a percentagem o nível de satisfação do meu cliente interno com o meu processo de recrutamento. Como é que eu faço isto? No fim de cada processo de recrutamento eu mando um inquérito devidamente estruturado ao meu cliente interno em que ele tem que me avaliar o processo de uma forma quantitativa. Se eu tiver isto, eu posso perfeitamente ter um indicador do nível de satisfação do meu cliente interno. Posso ter um indicador, por exemplo, de satisfação da pessoa que foi recrutada. Posso subdividir este indicador por exemplo, o nível de satisfação do meu cliente com o tempo que demorou o processo, com a qualidade dos candidatos que eu apresentei, ou seja, tudo isto são indicadores que são possíveis de fazer, são feitos quase à medida, mas são indicadores que, se nós tivermos as coisas bem estruturadas e bem preparadas, é possível fazer. Da mesma forma, uma vez que o acolhimento hoje faz parte do processo de recrutamento, nós podemos pedir e encontrar um indicador sobre o nível de satisfação das pessoas com o acolhimento da empresa, o que nos permite também ir monitorizando estes dados e também ir tomando medidas tendo em conta isto tudo. Aliás,
eu dir-vos-ia que ter indicadores, e para terminar esta minha intervenção de hoje, ter indicadores não é um fim em si. Nós temos indicadores porque, através dos indicadores, queremos tomar medidas de gestão. O vídeo já vai longo, havia muito para dizer sobre indicadores de tempo e custo e também de qualidade do processo de recrutamento, mas eu ficarei por aqui. Boa tarde e até outro dia.